Salve Maria! Continuando nossas aulas a respeito da Santa Maria Corredentora, princípios e fundamentos da teologia mariana, a Mãe Corredentora. Eu passo agora para o capítulo 7 do livro que eu estou utilizando como referência do Padre Antônio Royo Marim, A Virgem Maria, da editora Magnífica. E logo na introdução desse capítulo 7, ele diz o seguinte: neste capítulo examinaremos uma das questões mais importantes da teologia mariana e uma das mais profundamente investigadas nestes últimos tempos, que é a corredenção ou a cooperação de Maria na obra de nossa redenção realizada por Cristo no Calvário. Por sua cooperação conquistou Maria o título gloriosíssimo de corredentora da humanidade. Veja que é enfatizado essa cooperação, pois ela estava presente durante toda a vida de Cristo, especialmente na crucifixão. Cremos que Maria foi real e verdadeiramente corredentora da humanidade por duas razões fundamentais. Por ser a mãe do Cristo Redentor, o que leva consigo a maternidade espiritual sobre todos os redimidos, e por sua dolorosíssima compaixão aos pés da cruz, intimamente associada por livre disposição de Deus ao tremendo sacrifício de Cristo Redentor. Veja que são evidências indiscutíveis, pois Maria foi mãe de Cristo, portanto, ela é mãe do Cristo Redentor, logo ela é mãe também de nós, redimidos por Cristo, e também a sua presença real e concreta na cruz. Dessas duas evidências facilmente constatadas na Sagrada Escritura, nós podemos tirar essas bases fundamentais para esta invocação à Mãe Corredentora. O padre Marcelino Lhameira escreve: a corredenção é uma função maternal. A corredenção é uma função maternal, quer dizer, uma atuação que corresponde e exerce Maria por sua condição de mãe. É corredentora por ser mãe, é mãe corredentora. Portanto, a maternidade, veja que se fôssemos aqui nos princípios primeiros desta afirmação, chegaríamos então que Nossa Senhora é mãe de Deus, a maternidade divina, como sempre, fundamentando outras verdades. Portanto, neste capítulo 7, nós temos este seguinte itinerário. São 4 tópicos abordados: noções prévias, existência da corredenção mariana, natureza da corredenção e as diferentes vias ou modos da redenção e corredenção. Um dos principais motivos de eu ter me disposto a fazer essas apresentações se deve a esta 4ª etapa, as diferentes vias ou modos da redenção e corredenção, onde serão explicados essas vias de mérito, satisfação, sacrifício, redenção e eficiência em Cristo e, por sua vez, desdobrados conclusões em Maria, que é enriquecedor, muito enriquecedor para a nossa compreensão sobre a obra de redenção. Mas nesta aula, particularmente, nós vamos ficar no primeiro tópico, noções prévias, abordando estes 5 temas um a um. Bom, o primeiro tema das noções prévias é finalidade redentora da encarnação do Verbo. Para que foi feita a encarnação do Verbo? Prescindindo da questão puramente hipotética de se o Verbo de Deus se teria se encarnado ainda que Adão não tivesse pecado, veja que aqui ele está tirando uma observação, um questionamento que, se não me engano, Duns Scoto fundamentava que o Verbo de Deus encarnaria mesmo se Adão não tivesse pecado. E essa questão, por Santo Tomás de Aquino, ela tem um ponto de vista oposto. Deus só se encarnou por causa do pecado de Adão. Jesus Cristo veio ao mundo encarnado no seio da Virgem Maria por causa do pecado de Adão. Essa discussão não será tomada aqui nesse ponto. De nada podemos afirmar nem negar, uma vez que nada nos diz sobre isso a divina revelação. Então, tirando essa discussão, nós vamos partir então da premissa que Adão pecou e por causa disso Cristo veio ao mundo. Sabemos certamente pela mesma revelação, que é as Sagradas Escrituras, a vinda de Cristo,
tendo se produzido de fato o pecado de Adão, a encarnação se realizou com finalidade redentora, ou seja, para reconciliar-nos com Deus e abrir-nos de novo às portas do céu fechadas pelo pecado. Portanto, nós estamos trabalhando no mundo concreto, nada de hipóteses que não venham ao caso serem discutidas. Adão pecou, isto é fato, e Cristo veio encarnado no seio da Virgem Maria, outro fato. Portanto, desta causa e efeito, nós tiramos que a causa, pecado de Adão, gerou o efeito, a vinda de Cristo. E assim nós podemos partir dessa premissa, que Cristo veio para nos redimir. Consta expressamente em uma multidão de textos da Sagrada Escritura e constitui um dos mais fundamentais artigos de nosso credo, que por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus. Portanto, aqui você tem uma síntese no credo niceno-constantinopolitano, que de fato Cristo veio para nos salvar, nos redimir, nos abrir as portas do céu para nós que foram fechadas pelo pecado. Das citações que estão aqui citadas, eu tive o carinho de colocar essa de Mateus 20, 28, da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Fica óbvio aqui o fundamento da vinda do Verbo. A finalidade da encarnação do Verbo é a redenção, a nossa redenção. Então esta é uma parte prévia deste conceito. Bom, agora o conceito de redenção, nessa palavra redenção, já que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, qual é, o sentido dessa palavra, o significado de redenção? Em sentido etimológico, a palavra redimir, do latim re e emo, comprar, significa voltar a comprar uma coisa que havíamos perdido, pagando o preço correspondente à nova compra. Portanto, é o preço que devemos pagar, o preço que se paga por algo que foi perdido. Essa é a ideia de redenção, o significado dela. Aplicada à redenção do mundo, significa, própria e formalmente, a recuperação do homem ao estado de justiça e de salvação, resgatando do estado de injustiça e de condenação, no qual havia se submetido pelo pecado, mediante o pagamento do preço do resgate, que foi o sangue de Cristo, Redentor, oferecido por Ele ao Pai. Então veja que o preço foi o sangue de Cristo Redentor. O nosso estado era de completa injustiça e de condenação. E Cristo nos tira desse estado de injustiça, onde nós vivemos constantemente em pecado, produzindo injustiças e sendo alvo delas de outros ou das nossas mesmas injustiças que produzimos, e isso sendo motivo de condenação. Ele nos justifica, ou seja, nos corrige, nos faz castos, nos justifica e nos salva por meio da graça, na fé de Cristo que derramou seu sangue para nos salvar. Então aqui nós temos o conceito da redenção, este preço pago para a nossa salvação. Na sequência, nós temos as classes de redenção. Os mariólogos costumam distinguir entre redenção objetiva e subjetiva. A objetiva consiste na aquisição do benefício da redenção por todo o gênero humano, realizada de uma vez por todas por Cristo mediante o sacrifício da cruz. Então esta é a redenção objetiva. Qual é o foco principal da redenção? Objetivamente falando, é resgatar o gênero humano. Em Hebreus 9,12 é falado: ele entrou no santuário não com o sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, e isto uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. Veja que ele faz menção das práticas do Antigo Testamento, onde alguns rituais eram realizados para pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos. Todos tinham seus pecados, sabiam que deveriam obedecer aos mandamentos de Deus, e uma vez ferindo esses mandamentos, era necessário verificar qual era o animal a ser sacrificado no templo,
para que Deus pudesse te dar realmente o perdão. A vinda de Cristo acabou com essas, podemos falar assim, um cardápio, né, de oferendas que você possa fazer correspondente ao pecado que você tenha. É um único sacrifício, o sacrifício de Cristo, que é oferecido ao Pai como redenção dos nossos pecados. A segunda redenção, a subjetiva, consiste na aplicação ou distribuição dos méritos e satisfações de Cristo a cada um dos redimidos por ele. Portanto, aqui já tem um cunho mais prático, já é para quem é dado. Quem oferece a redenção, quem fez, quem pagou foi Cristo. Para quem é dado este dote, né? Para quem foi dado esta graça? Para nós. Ao falar deste capítulo da redenção, referimos-nos sempre, a menos que advertido ao contrário, à redenção objetiva, realizada no Calvário. Então, a partir dessa definição bem clara entre redenção objetiva e subjetiva, sempre que no texto ou nas apresentações forem mencionado redenção, subentende-se a objetiva, ou seja, a redenção é a que Cristo realizou, e não a redenção subjetiva, que é para quem é dado e quem está distribuindo ou aplicando a quem. Quem será esse intermédio desta graça conquistada? Então, feito isso, nós podemos trabalhar com um vocabulário um pouco mais sucinto. Redenção, simplesmente assim, seria a redenção objetiva. Agora, o conceito de corredenção. Já entramos num novo conceito, agora a corredenção. Nós saímos da redenção, agora a corredenção. Com esta palavra é designado em Mariologia a participação correspondente a Maria na hora da redenção do gênero humano realizada por Cristo Redentor. Então, o que se diz com esta palavra corredenção é esta participação correspondente a Maria. Então, esta palavra ela tem esse cunho, recordar que Maria estava presente na obra de redenção do gênero humano. A corredenção mariana é um aspecto particular da mediação entendida em seu sentido mais amplo, ou seja, o da cooperação de Maria na reconciliação do homem com Deus, mediante o sacrifício redentor de Cristo. Portanto, novamente aqui a ideia de participação, cooperação. É esse o sentido prático que nós podemos entender deste título, que é um conceito teológico assumido por muitos teólogos católicos de Maria, Mãe Corredentora. A corredenção se relaciona com a redenção objetiva, que nós tínhamos definido lá atrás, ou seja, a corredenção, o papel de Maria, se relaciona com o papel de Cristo, enquanto que a distribuição de todas as graças por Maria é um aspecto secundário, uma redenção subjetiva. Portanto, a redenção, a obra em si, quem foi lá e fez o ato da redenção do ser humano foi Cristo. Agora tem o segundo passo. Para onde vai esta graça, esta redenção? Alguém precisa distribuí-la. E quem é esta? É Maria, nossa mãe querida. Por fim, nós temos as classes de corredenção. Os mariólogos dividem a corredenção mariana em mediata ou indireta e imediata ou direta. Então, muito cuidado aqui com os termos, né? Mediata ou indireta. Mediata é como se fosse algo intermediário, no meio da história, né? E imediata, ou seja, ali no foco, ou direta. Desses dois conceitos, eu particularmente coloquei um acréscimo, que seria algo evidenciado pelo próprio texto, mas aqui, resumidamente, nós podemos entender que a encarnação do Verbo é esta corredenção indireta. Ou seja, Maria foi, pelo seu sim, o meio pelo qual, a porta por onde Deus veio, mandou o seu Filho, por quem? Por meio de Maria, a encarnação no seu seio virginal. Enquanto que essa corredenção direta já se faz na coparticipação na cruz, ou seja, a presença dela no caminho do Calvário. Os protestantes rejeitam ambas. Eles não creem em nenhum momento, né,
que Maria merece algum reconhecimento por ter sido escolhida por Deus como mãe de Cristo, e muito menos que ela, porventura, tenha participado de alguma obra na redenção da humanidade. Triste fato, né? Alguns teólogos católicos, muito poucos ainda, admitem somente a mediata ou indireta, por ter nos trazido ao mundo o Redentor da humanidade. Ou seja, esses teólogos, pouquíssimos teólogos católicos, colocam fé apenas na encarnação do Verbo, por ser um fato inquestionável, né? E reconhecem, de certa forma, que Maria participou desta obra da redenção pelo seu sim, quando o arcanjo Gabriel saudou-a. A imensa maioria dos teólogos católicos, graças a Deus, apoiando-se no mesmo magistério da Igreja, veja que há aqui um respaldo imenso nessa afirmação, portanto, proclamam sem vacilar a corredenção imediata ou direta, ou seja, não somente por haver nos trazido com seu livre consentimento o Verbo encarnado, senão também por haver contribuído direta e positivamente com seus méritos e dores inefáveis aos pés da cruz para a redenção do gênero humano realizada por Cristo. Com isso, nós finalizamos então essa apresentação breve a respeito dessas noções prévias da corredenção de Maria. E veja que o foco principal dessas noções prévias é justamente esta parte onde existe a contribuição direta e positiva de Maria na obra da redenção. Deus poderia ter escolhido outras pessoas para estarem lá na cruz. Não necessariamente Maria, ou São João, ou Maria Madalena. Poderia estar presente ali Pedro e André, Tiago e João, por exemplo. Seriam os primeiros escolhidos, mas Deus quis que fosse a mãe de Deus a estar ali presente. E os relatos, futuramente nós vamos ver que os relatos evangélicos vão deixar muito claro, né, a importância da presença da mãe de Deus nessa obra de redenção ali, imediata, direta, na cruz, na redenção do ser humano. Portanto, nas próximas nós voltamos aos próximos tópicos, que seria a existência da corredenção mariana. Eu peço à Virgem Maria que nos ilumine a nossa inteligência, aumentando a nossa fé, para que possamos dar glória a Deus por tantas graças que Ele nos concede. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.